Bom dia, bom dia, bom dia! Águas de São Pedro e toda a nossa região. Estamos ao vivo pela rádio Águas FM e hoje temos novidade porque já vamos começar o nosso dia com muita informação boa. Bom dia, Fernanda Seppi. Bom dia, Si. Bom dia, Marco. Bom dia. Bom, e vocês estão trazendo para nós aqui novidades, é isso? É isso. Bom, Fernanda e Marco, primeiramente bem-vindos. Nós estamos entrando no mês de abril, mês azul, é isso? Isso, é o mês da conscientização do autismo. Hoje, dia 2, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Bom, fazendo aqui a primeira pergunta para vocês, queria começar do princípio. Como foi o momento em que o diagnóstico do filho de vocês chegou na sala de casa? Quer começar? Nossa, foi difícil, porque a gente não estava esperando, né? A Fernanda já desconfiava, e aí chegou, o pessoal da escola chamou a gente, falou, olha, a gente precisa fazer uma reunião, conversar sobre o Ricardo. Eu falei, nossa, mas ele está acontecendo alguma coisa, ele está fazendo alguma coisa errada na escola. Falou, olha, o comportamento dele faz a gente acreditar que seria bom vocês irem atrás porque a gente desconfia de autismo, que ele tem autismo. Mas por que? Ele é uma criança que brinca. Não, ele se isola, ele não conversa, ele não interage. E a gente começou a perceber que o comportamento dele foi ficando diferente, né? Ele foi mudando, então ele teve o que chamam de autismo regressivo, né? Que a criança parece que ela está tendo um desenvolvimento normal, e aí de repente esse desenvolvimento para e a criança começa a regredir. Ele começou a falar e a única palavra na verdade que ele falou foi água. E aí ele parou de falar e não falava mais nem água, mais nem nada. E isso ele estava com 1 ano e meio, perto de 2 anos, e ele foi voltar a falar. Ele já estava com quase 5 anos, quando ele começou realmente a falar. Para falar de novo, que foi durante a pandemia, que estava toda aquela situação, né? E o Ricardo, eu já vi alguns atrasos, alguns sinais, mas ele sempre foi uma criança muito boazinha, muito quietinha. Sabe aquele bebezinho perfeito? Mas quando ele parou de falar e outras coisas começaram a perceber, eu até falei com ele, eu acho que o Ricardo tem autismo, né? E aí a escola veio só para confirmar isso. E muitas pessoas, às vezes, elas acham que o autismo ele é causado por isso ou por aquilo e não é genético, justamente porque ele sempre está lá. Mas quando a gente fala do autismo regressivo, o que acontece? É mais ou menos como no filme Divertidamente, que tem aqueles momentos da grande poda que eles vão limpando, o cérebro ele vai limpando algumas memórias que não são mais úteis para ele ganhar velocidade de processamento, como se fosse uma máquina de fato. Sim. E no autismo, essa primeira poda, que acontece por volta de 1 ano e meio, 2 anos, ela pode ser irregular. E aí é quando a gente perde essas habilidades. Então a criança ela para de falar, ela começa a estereotipar mais, ela começa a ter mais crises, que foi o que aconteceu com o Ricardo, né? Então a gente tinha um bebezinho fofinho, comportadinho, quietinho, aquele bebê que todo mundo olha, ai que lindeza. E passamos para um filho que não conseguia mais se comunicar. E aí as crises começaram a aparecer muito intensas mesmo. Foi uma época difícil porque primeiro que a gente tinha acabado de ter a nossa outra filha, que é a Alice, irmã do Ricardo. E assim, a gente com um bebezinho em casa, o Ricardo com diagnóstico, a gente completamente perdido, né? Porque a gente não tinha conhecimento nenhum. Ela tinha ainda, porque ela já tinha trabalhado com crianças autistas. Mas era muito raso, né? Mas era muito raso, era um conhecimento assim, superficial da coisa. E eu não sabia absolutamente nada. Eu sabia que ela já tinha trabalhado com criança autista, mas eu nunca nem tinha convivido com uma criança autista. Eu não fazia ideia de como que era, de como se comportava, o que eu tinha que fazer para poder chegar no meu filho, né? Meu filho deixou de ser uma criança interativa, que era o meu filho que estava ali, e foi se distanciando. E eu precisava encontrar uma forma de chegar de novo no meu filho, de poder alcançar meu filho, trazer meu filho para o mundo, né? Preparar meu filho para o mundo. Que eu acho que a maior preocupação de um pai é você
não saber o que fazer. Você olha para a criança, toda criança, uma criança típica, né? A criança brinca, a criança interage, a criança conversa, a criança chora, a criança ri. E você sabe que aquelas atitudes da criança estão dentro de um contexto. Agora, uma criança típica, a criança começa a chorar, você, meu Deus, ele está com fome, ele está com dor, o que está acontecendo? Ela não consegue comunicar com você e você não consegue alcançar para poder fazer, para poder ajudar aquela criança. Então, é difícil. E aí você começa a surgir vários medos, tipo, será que meu filho vai falar? Será que meu filho vai conseguir ir para a escola? Será que meu filho vai conseguir aprender? Será que meu filho vai conseguir... Ser chamado para uma festa de aniversário. Ser chamado essa foi a primeira vitória, assim, que eu falei, meu Deus, que delícia. Que foi quando a gente estava numa fase difícil da vida e aí a gente recebeu a ligação da mãe do amiguinho, do coleguinha de escola do Ricardo, convidando ele para ir para a festa de aniversário. É uma coisa tão boba, mas assim, é um negócio que a gente não espera, porque a gente fala, nossa, nosso filho vai ser o excluído, que ninguém vai gostar, que ninguém vai querer perto. E aí, de repente, alguém chama ele para ir numa festa de aniversário pra gente. Fala, meu Deus, eu ganhei um dia, eu ganhei um mês. Foi fantástico, foi maravilhoso. Ele já estava no primeiro ano, ele já estava para fazer 7 anos. Nossa. Quando ele foi convidado para a primeira festinha mesmo de um amiguinho, assim, e foi um marco pra gente mesmo, foi. Ficou marcado na história. Paulinha, se você estiver assistindo, um beijo. Obrigada. Que bacana, gente. E Fê, você é neuropsicopedagoga, né? Isso. A teoria diz que você estava preparadíssima, mas na prática o diploma te salvou da exaustão da maternidade atípica. É isso? Então, o fato de já ter trabalhado com alguma criança me colocou alguns passos para frente. E quem tem um filho autista, a primeira preocupação é: eu não tenho dinheiro para pagar os tratamentos, porque é muito caro. E uma das soluções que a gente encontrou, que era o que o dinheiro dava, foi continuar estudando, né? Então, o Marco assumiu quase que praticamente toda a questão financeira de tentar trazer ali os proventos para o lar. E eu fui estudar, porque as poucas horas de terapia que a gente conseguia ali, ou em escolas de formadores, de psicólogos, valores sociais, enfim, eu ficava horas numa sala de espera. Então a solução era estudar. E aí eu fui estudar. E isso de fato nos salvou de uma exaustão, porque tem um distanciamento entre o que o médico diz, entre o que acontece dentro da clínica e a casa da gente, né? São realidades muito diferentes. É lógico que o médico ele é importante, o profissional clínico, né, o psicólogo, o fono, eles são fundamentais para o processo, mas eles não estão dentro da nossa casa. E a gente ter esse conhecimento, conseguir ter esse conhecimento para a gente poder falar, nesse momento eu preciso trabalhar isso, eu preciso trazer esse tipo de ferramenta para o meu filho, eu preciso usar uma pista visual, você conseguir enxergar o que você precisa fazer para o seu filho e como fazer, tira o estresse, né? Então a gente até fala hoje, né? A gente consegue ter uma vida tranquila, né? Isso exige da gente, exige bastante, mas exige muito menos do que a gente viver sob tensão o tempo todo, de não saber se vai ter uma crise, de não saber se vai dar certo, né? Isso tira esse peso e coloca só o peso da organização do lar, né? Então acho que isso salvou não só o Ricardo, mas também a família inteira de um processo de exaustão. Olha aí, quer complementar, Marco? Eu acho que, como o Fernando estava dizendo, as terapias, os profissionais da educação, de saúde, eles são muito importantes, mas eles não estão dentro de casa. A gente chama isso de o problema do 160, que é assim, quantas horas por semana uma criança fica na terapia, né? Umas 4 a 6 horas. Uma semana tem 168 horas, 24 vezes 7, 168 horas. Então vamos chutar que ele fique 8 horas em terapias. 8 horas por semana em terapia, quando muito, né? Quando muito ele vai ter 8 horas por semana em terapia. E as outras 160 horas, o que acontece com essa criança? Essa criança ela vai estar
vai estar com a gente em casa, a gente olhando para ela, ela olhando para a gente, e a gente sem saber o que fazer. A gente fica perdido. É uma sensação de impotência difícil até explicar, porque você é pai da criança, a criança tá ali, pai, mãe da criança, a criança tá ali, é teu filho, e você não sabe o que fazer. Dá um desespero tão grande que você fica... A impotência de você não poder ajudar teu filho, nossa, machuca. É difícil. É bem difícil. Bom, continuando com você, Marco, como marido e pai, como era ver Fernanda, mesmo sendo especialista, esgotada, tentando estruturar a rotina de estímulos em casa? Como que foi isso para você? Olha, a gente precisava encontrar uma forma de fazer as coisas funcionarem, né? A gente tinha a nossa filha adolescente, né, que tinha 12, 13 anos ali, tinha o Ricardo e tinha uma menina, um neném, né, dentro de casa. E aí eu tinha que trabalhar, porque a Fernanda estava correndo com o Ricardo para cima e para baixo, tanto que assim, ela passava muito tempo com o Ricardo, muito tempo com ele. E assim, eu até brincava, falando, a Fernanda, ela é especialista. Qual é a especialidade da Fernanda? Ricardo. Ela é especialista em Ricardo, porque assim, qualquer coisa que ele fizesse, qualquer tentativa de se comunicar que ele fizesse, qualquer gesto que ele fizesse, ela sabia o que queria dizer. Eu ficava assim, eu não sei, eu olho para ele, eu não consigo ver nada assim. Eu via que ela ficava muito sobrecarregada com isso. Então, eu comecei a pensar o que eu podia fazer com o conhecimento que eu tinha para aliviar esse peso nela. Foi aí que eu comecei a criar estratégias, criar estratégias, pequenos sistemas, né? Uma planilha ou um código, uma coisinha, porque eu sou programador, então eu comecei a criar pequenas ferramentas que pudessem ajudar a fazer essa rotina nossa ser um pouco menos pesada, né? Um pouco menos dura, né? Porque você ter a criança atípica dentro de casa é uma rotina muito dura. Não é como você ter só uma criança que faz bagunça, uma criança que corre, que sobe, que pula no sofá, que sobe na bancada da cozinha ou que tenta puxar a televisão. É bem mais difícil que isso. É uma criança que grita, uma criança que às vezes te agride, uma criança que se agride, né? É difícil você ver o teu filho se batendo e você tendo que conter, você tendo que segurar para ele não se machucar, né? Sim. Ou às vezes ele tá se machucando, aí ele para, ele tenta te bater, e ele, nesse meio ele gritando e a gente ali tentando contornar. É difícil, é uma rotina difícil. Então a gente foi tentando estruturar ferramentas que pudessem ajudar a nossa rotina a ficar mais leve. E continuando aqui com você, nesse olhar de pai, nesse olhar de marido, nesse olhar de profissional, olha, eu chego a começar a ficar até emotiva aqui, emocionada, porque a gente vai começar a entrar agora numa questão muito importante, que no começo eu falei que eles estavam trazendo novidades, mas primeiramente a gente precisava conhecer um pouco da história deles para poder chegar no ponto que nós vamos colocar aqui agora, que é muito importante para você que está aí do outro lado, que tem um filho com autismo em casa, né? Que precisa desse apoio, porque muitos pais, né? Muitas mulheres acabam ficando sozinhas com os seus filhos, ou os pais também, né? Ficam sozinhos com os seus filhos. Muitas vezes a família não se ampara, não se apoia, mas com esse olhar que eu percebi de vocês como família aqui, é o que eu venho agora conversar com você. E foi nesse momento que a sua cabeça de programador entrou em ação, ou que exatamente é o Cognacare, acho que é esse o nome, eu falei certo? Cognacare. Isso. E como uma inteligência artificial consegue ajudar uma mãe exausta, um pai exausto, aquela família que se sente muitas vezes abandonada por todo um sistema, vocês trazendo esse suporte agora, me fale um pouquinho sobre isso. Então, o que acontece? Como a Fernanda já mencionou, as terapias são muito caras, né? É tudo muito restrito, né?
restrito, financeiramente restrito. E na época a gente não tinha condições de bancar todas as terapias que nosso filho precisava. Então a gente precisava improvisar, vamos dizer assim, a gente precisava encontrar formas de dar para o nosso filho o que ele precisava, porque é um período... Quando a criança é pequena, ela é uma esponja, né? Então ela é a fase que... é o tempo que a gente tem é cada vez menor para a gente poder ajudar a criança a evoluir. Então a gente precisava de muita coisa, né? Ele precisava fazer as terapias dele, a gente precisava fazer as intervenções em casa, né? A gente precisava que ele aprendesse coisas básicas dentro de casa. Então, ir ao banheiro sozinho, trocar de roupa sozinho, pedir o que ele queria, né? Eu quero água, pegar um copo d'água sozinho, eu estou com fome, tá? Ele saber passar uma manteiga num pão sozinho, coisas básicas assim. Então a gente precisou desenvolver estratégias para fazer com que ele aprendesse isso. E aí essas estratégias a gente foi elaborando, né, como eu mencionei, pequenos sistemas, né? E esses sistemas a gente foi montando uma coisa maior, que aí foi o que virou o Cognacare hoje. Então eu vou mostrar rapidinho o Cognacare. Vamos ver. Enquanto ele ajeita ali para mostrar, acho que é importante ressaltar que assim, ele é programador e eu, além de neuropsicopedagoga, eu sou analista do comportamento, que é a famosa terapia ABA, que se usa muito no autismo, né? E aí a gente conseguiu juntar, então, esse conhecimento dele em programação, que é bem refinado, com a análise do comportamento naturalista, que é o quê? Que é justamente a intervenção em ambientes naturais, em ambientes reais. Então, a ferramenta, ela vem justamente para dar suporte à família, não para substituir ninguém, mas para ajudar a família a entender como ela pode fazer dentro de casa intervenções com o que ela tem ali, né? Então, eu já tenho esse brinquedo, ou então eu vou pendurar uma roupa. Como que eu consigo estruturar e principalmente, né? O que meu filho está pronto para aprender? Porque esse também é um outro ponto que pega bastante, porque é diferente das outras crianças, o desenvolvimento deles pode ser atrasado, comumente atrasado, a comunicação também. Então você saber o que ensinar dentro de casa é que é o pulo do gato, né? Mas isso, quando alguém consegue em orientação parental, é muito mais custoso do que de fato uma terapia, né? E aí o sistema ele vem para dar todo esse suporte. Sensacional. Em português, porque é um sistema que já está construído em 3 idiomas, né? Então, vamos lá. Então, esse é o Cognacare, né? O painel. É o painel inicial, a gente vai melhorar muito essa ferramenta. Tem outras funcionalidades que a gente já está construindo que vão entrar em breve. Então, primeiramente, a gente entra aqui só para mostrar como é feito o cadastro da criança. Então, qualquer pai, qualquer mãe consegue preencher, não precisa ser um profissional necessariamente, né? Então, são informações básicas, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a comunicação, tipo de fala. Aí a pessoa vai ter dúvida, fala funcional, o que é uma fala funcional? É que a criança tem intenção de se comunicar, então não é a criança só balbuciando, a criança não está falando nada, então é alguma coisa, por exemplo, água, e aponta para um filtro, então a criança quer água, é uma fala funcional. Que tem função, né? Que tem utilidade, digamos assim. Isso. Sensacional. Então são pequenas, então é um formulário bem completo, né, que os pais vão preencher, né, dizendo inclusive o que eles esperam da criança, o que eles querem que a criança seja capaz de alcançar, né. Então, por exemplo, parece bobo, mas tem pais que sofrem porque simplesmente não conseguem desfraldar o filho já chegando ali 8, 9, 10 anos e não consegue desfraldar. É muito difícil. O Ricardo, por exemplo, foi um ano desfraldando, um ano de luta. Vamos lá, a gente vai conseguir. E a gente foi desenvolvendo, a gente tinha o conhecimento teórico e a gente foi desenvolvendo a técnica para poder conseguir convencer o Ricardo a ir ao banheiro sozinho, conseguir
usar o banheiro sozinho. Então foi uma batalha. Hoje o Ricardo desfraudado, hoje o Ricardo tem autonomia para uma série de coisas e graças também ao Cognacare, que ainda não era o Cognacare, eram ferramentas que a gente foi criando que hoje se uniram para virar o Cognacare. Aqui é o documento que é o plano de intervenção, que na verdade o que a gente fazia era intervenção dentro de casa para fazer com que o Ricardo tivesse autonomia. Então a gente chamou isso de um plano de intervenção familiar, aqui a gente apelidou de PIF, né? Então aqui estão os PIFs do Ricardo, dentro do Cognacare, dessa plataforma como ela está construída hoje. Então a gente já vem aplicando, já tem alguns meses, né, o PIF do Ricardo. Então aqui seria o documento pronto, né? Então dá uma visão geral sobre o Ricardo, quais são as metas, as atividades que a gente pode fazer por área de desenvolvimento, né? Então é tudo bem enxuto, bem simples, bem fácil para os pais conseguirem aplicar. E aí o que a gente vai fazer agora? Vamos, como já está, porque assim, o sistema ele é feito para, no mínimo tem que ter 30 dias de uma intervenção para outra, de um plano para outro. Porque senão a pessoa fica gerando plano e não está aplicando. Ela está, isso daqui não deu certo hoje, eu vou tentar de um outro jeito. Não, insiste que dá certo. E a gente demorou para entender isso, a gente ficava tentando adaptar, e às vezes a insistência, porque assim, quando você tem um plano, e você segue o plano, você sabe que o plano vai dar certo. Então segue o plano. Ah, mas não deu certo ainda, mas vai dar certo, acredita, tem que confiar. Tem que ser persistente, tem que ser, não é resiliente, mas assim, constante. A constância faz a criança se adaptar àquilo e aí o plano começa a funcionar. Então aqui, vamos criar um documento. Quando você pede para o sistema criar um documento, ele dá aqui as instruções, o que precisa, né? São orientações básicas para o preenchimento do formulário. Como o Ricardo já tem outros PIFs criados, então aqui já está tudo preenchidinho, né? Então a gente não vai ter o trabalho de preencher tudo de novo. É um formulário com perguntas do que a criança faz e o que a criança não faz. Por área de desenvolvimento. Por área de desenvolvimento. Então, por exemplo, o uso do banheiro que a gente mencionou. A pessoa vai ao banheiro sozinha quando precisa, reconhece precisa e vai. Hoje o Ricardo vai. Então aqui a gente já marca que o Ricardo vai. Deixa eu ir aqui para o final do formulário, eu vou passando para a gente já fazer. Já está pronto para gerar. Porque o formulário já está todo preenchido. A gente só fez pequenos ajustes, pequenas atualizações e a gente vai gerar o documento aqui ao vivo. Então a gente pede para o sistema gerar. Isso consome um crédito, né? A gente estipulou créditos dentro do sistema, né? Que podem ser adquiridos. Então, outro detalhe importante, né? Um novo PIF, para a mesma criança, só pode ser gerado depois de 30 dias. Pelo menos 30 dias a pessoa vai gerar o plano e ela tem que ter pelo menos 30 dias insistindo naquele plano para tentar alcançar o resultado com a criança. Demora um pouco, né? Porque ele faz uma leitura completa e esses questionários, eles foram todos montados com base em questionários que já são utilizados em ambiente clínico. Só que a gente traduziu, a gente deu uma enxugada, né? Traduziu para uma linguagem simples, porque tem muito termo técnico. Sim. A gente colocou numa linguagem que os pais conseguem acessar, em sistemas de seleção, e cada novo PIF que a família vai criar, ela tem que voltar nesse questionário e preencher as novas habilidades que a criança, então ele atualiza. Né? A criança ela não ia ao banheiro. Nesses 30 dias ela já indica que quer ir ao banheiro. Então ela já preenche isso lá. Por quê? Porque quando ela vai gerar um novo plano, ele já vai considerar, então ela deu um passo aqui. Então vamos para o próximo desafio, que é o quê? Ela ir sozinha até o banheiro e não só dizer que precisa. Então sempre vai sendo atualizado esses questionários, que é o que vai ajudando o sistema a entender a evolução da criança e gerar um novo plano de intervenção. E mais uma pergunta, eu soube que o aplicativo tem uma espécie de assistente que funciona 24 horas por dia. Como funciona nas emergências do dia a dia? Senta aqui para isso. Legal. Assim, é que enquanto agora, ele gera. enquanto ele está gerando... Bom, a gente pode... Não, ele está gerando, a gente vai batendo papo aqui enquanto ele está gerando.
O assistente a gente vai mostrar em seguida. Eu peguei a inteligência artificial, eu treinei essa inteligência artificial, desenvolvi, como se diz? Nossa, me fugiu agora. Bom, fiz o treinamento da inteligência artificial para que ela respondesse exclusivamente sobre esse documento que está sendo gerado agora. Então, o que acontece? Tem um chat, eu vou mostrar daqui a pouquinho. O sistema ele tem como se fosse o chat que a pessoa usa, vai lá no chat GPT e digita uma pergunta. A diferença é a seguinte, no chat GPT, foi gerado o documento. Que eu vou lá mostrar e você vai Não, responder? peraí, vamos lá. Não, eu consigo ir respondendo Tudo aqui, bem. fica tranquilo. Vamos lá. Documento gerado. Legal. Então, o documento está sendo finalizado. É porque é um processo bem demorado. Deixa eu abrir o e-mail aqui, porque ele vai para o e-mail também. Ai, que bacana. Porque aí o que acontece? A pessoa gera o documento ele fica disponível no painel. Ainda não está pronto. Ele demora bastante, ele demora uns 5 minutos para ficar pronto. Mas enquanto isso, dá pra gente ir mostrando aqui, deixa eu fechar isso aqui, dá pra gente ir mostrando aqui, ó, o documento ele está sendo finalizado, ele ainda não está pronto, demora até uns 5 minutos, talvez até um pouquinho mais, porque como o do Ricardo já tem bastante informação, ele demora um pouquinho. Então o que acontece? O assistente PIF que a gente chama, que é o nosso guru, que ajuda a gente com o Ricardo. Você vê que a gente usa mesmo. Então, tudo que a gente tem dúvida, por exemplo, ele gera o documento. Então, por exemplo, a gente tem lá a atividade para o Ricardo escovar dente, que é uma dificuldade que ele tem por conta da coordenação motora fina dele. Então, ele tem uma dificuldade para fazer a escovação de dente. Então, eu posso chegar aqui, por exemplo, e dizer: estou com dificuldades para aplicar a atividade, que é uma atividade que consta no PIF do Ricardo, inclusive, Sim. de escovação de dentes. Poderia me dar alguma dica que possa facilitar a escovação de dentes do Ricardinho? E aí ele tem todas as informações do PIF do Ricardo, e ele usa as informações do cadastro do Ricardo, as informações do documento do diário de bordo, que eu vou mostrar já também. Ele reúne todas essas informações e me responde com base nas informações que ele tem do Ricardo. Então, por isso é diferente, por exemplo, de você pegar um chat GPT e perguntar, porque o chat GPT ele não tem as informações da criança. O sistema do Cognacare, ele tem todas as informações, porque primeiro a pessoa preencheu o formulário sobre a criança, né? A pessoa contou para o sistema quem é a criança. Em seguida, a pessoa gerou um documento, gerou um plano de intervenção familiar, gerou um PIF, para poder aplicar com a criança e está aplicando. Então, eu estou com dúvida, estou com dificuldade, eu não sei o que fazer, o PIF não tá funcionando, eu não estou conseguindo aplicar direito o PIF. Como é que eu faço? Como é que eu adapto a atividade para o meu filho aqui hoje? O sistema do assistente PIF, ele vai te ajudar. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta aqui aleatória, você vê que ele me respondeu aqui. Respondeu rápido, Ele né? responde rápido, ele lê toda a documentação, entende perfeitamente a dificuldade, a simplificar a atividade. Então ele pegou a atividade do PIF, a atividade do PIF em 3 dicas práticas e visuais. Então, dicas ultra simples para escovação fácil, com base no PIF. Ele pega o documento que ele gerou e para usar como base, que inclusive eu acho que ainda não chegou. Ele demora. É que o do Ricardo já está sendo utilizado há muito tempo, então ele tem um histórico grande de PIFs, tem muita informação. Do desenvolvimento do Ricardo, do próprio diário de bordo, que pode trazer pontos de dificuldade, então ele leva um tempo para... Então assim, ele criou toda uma estratégia aqui
para que eu faça com o Ricardo, especificamente com o Ricardo, para auxiliá-lo na escovação do dente, né? Então, por exemplo, se eu tentar perguntar uma coisa que não tem nada a ver com PIF, deixa eu perguntar aqui... Como está sei o lá, trânsito? como está o trânsito? Está o trânsito em São Paulo hoje? Uma pergunta aleatória, não tem absolutamente Sim. nada a ver com o Ricardo. Eu perguntei aqui para ele, o que ele vai me dizer? A minha arquitetura e função são estritamente dedicadas a apoiar famílias e cuidadores de crianças atípicas com orientações clínicas, regulação emocional e desenvolvimento infantil. Como posso ajudar com a rotina do seu filho hoje? Nossa. Ele não vai responder, porque ele foi treinado para responder exclusivamente perguntas relacionadas à aplicação do plano de intervenção familiar. Pode perguntar o que quiser. Se eu perguntar, por exemplo, se eu disser aqui, por exemplo, uma situação extrema, eu vou dizer para ele, eu não aguento mais, estou quase jogando meu filho pela janela. Gente, pelo amor de Deus, aqui é um exemplo... Sim. Um exemplo absurdo. Não façam isso, pelo amor de Deus. É um exemplo para mostrar aqui que como funciona o sistema. Porque existe... a gente tem que entender que a realidade de uma família atípica é muito difícil. Sim. Quem disser que nunca teve vontade de desistir, é mentira. Porque chega uma hora que você está tão esgotado, tão... A exaustão chega, A exaustão né? chega, você fala, eu quero desistir, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E você tem vontade de desistir. Mas aí, quantas vezes eu tive vontade de desistir, mas eu olho pro meu filho e falo, não posso, ele é meu filho, ele precisa de mim. O que vai ser dele se eu desistir? O que vai ser da Fernanda? O que vai ser da minha família? Eles precisam de mim, eu não posso desistir. Então, vamos colocar um exemplo esdrúxulo. Não aguento mais, eu estou pensando em jogar meu filho pela janela. E eu mando para ele. Ó, eu entendo que você está passando por um momento muito difícil, mas eu sou apenas uma IA, por favor, procure ajuda imediatamente. Então ele já dá os telefones, ele já dá o contato de onde você consegue o apoio. O apoio que você precisa. Porque se você está sozinho... Então assim, ele vai te orientar em qualquer circunstância que esteja relacionada ao desenvolvimento da criança. Então assim, até eu estou desesperado, não sei o que fazer. Então assim, até nisso ele não vai falar, não, olha, talvez não seja uma boa ideia, não, mas eu quero muito jogar. Então tá bom, joga. Jamais ele vai fazer isso, porque a gente preparou o sistema pensando assim, existem situações extremas? Existem, é real. As pessoas elas ficam desesperadas e a gente vê casos, parece que a gente está fantasiando, mas uma pesquisa rápida na internet você encontra notícias de mães que tiraram a vida do filho, tiraram a própria vida, porque falou, eu não estou aguentando mais, mas se eu for, o que acontece com o meu filho? Eu não posso deixar meu filho, então vai ele e vai o filho. Vai o filho junto. É uma situação extrema, mas existe, acontece, é real. Então, assim, a gente o Cognacare, ele não é pra gente, ele não é pensando só na gente. A gente está pensando em toda a comunidade, em todas as famílias que já viveram a nossa dor. Então, se a gente puder amenizar a dor e puder ajudar essas pessoas, o que mais que eu quero? Para mim, já estou feliz. Se eu puder ajudar as pessoas, já estou feliz. E é esse o intuito, o Cognacare é para isso. Bom, vamos pular um pouquinho agora, vamos aqui para o diário de bordo, que é a outra função. Tem outras funções que vão entrar? Tem, eu já estou desenvolvendo. Vai demorar, mas a gente vai chegar lá. Então, a gente tem aqui o diário de bordo. Você vê que está tudo preenchidinho aqui. Está tudo preenchidinho com as carinhas. O que são essas carinhas? Eu vou mostrar rapidinho aqui. O de hoje eu ainda não fiz, porque eu fiz o de ontem. Eu vou mostrar rapidinho aqui o de ontem, que eu não vou preencher hoje. Ó, edição bloqueada, eu não posso editar o de ontem, porque foi ontem. Ele já foi preenchido. Já foi ontem, preenchido, então ele não pode ser modificado. Então, basicamente, eu falo sobre o dia do Ricardo. Como é que foi? Foi para a escola, ele foi ao ping-pong, fez aula de ping-pong, não reclamou. Deixa eu ver aqui, a gente praticou a escovação de dentes, que é a dificuldade dele, tem dificuldade com os movimentos da escovação, então a gente está trabalhando isso, o comportamento dele. Então, por exemplo, a criança teve uma crise, o que eu fiz quando a criança teve uma crise? Então, posso
explicar aqui como é que foi a crise da criança, o que aconteceu. Opa, não está clicando aqui? Não tá editável. Ah, não está editável. Ah, é verdade, eu estou aqui clicando, não é editável. Depois eu abro um editável. Então, assim, a gente conta aqui como é que foi o dia do Ricardo, né? Se teve alguma coisa espetacular, diferente que ele fez, ou como é que foi. E tudo tem exemplos, né? Então, para facilitar, porque às vezes a pessoa fala, mas como é que eu preencho? Então, ele fornece os exemplos aqui. Então, eu posso vir aqui, data de hoje, eu venho aqui. Tem a dica de preenchimento. Dica de preenchimento. Então, atividades gerais. Se eu clico aqui, ó, foi para a escola, brincou no parque, enfim, ele vai dando modelo. Ele vai dando modelo, falar o que você pode preencher aqui. Pode preencher, por exemplo, isso. Aí, por exemplo, hoje a criança teve uma crise. O que aconteceu antes da crise, o que a gente fez durante a crise e o que aconteceu depois da crise. Então, quanto tempo que durou mais ou menos a crise. Então, são informações que depois são utilizadas lá no PIF ou no próprio assistente no chat, né? Então, todas essas informações, elas são cruzadas lá dentro do sistema e todas elas são utilizadas para poder auxiliar no desenvolvimento da criança da melhor forma possível. E o diário de bordo, ele é uma ferramenta muito bacana porque, assim, uma dificuldade que a gente tinha lá atrás era a organização das informações. Então, assim, ali teve uma crise, quando foi? O que foi gatilho? Como que eu agi? A gente não tinha isso anotado em lugar nenhum. Então, quando a gente traz para dentro da plataforma o diário de bordo, além dele ajudar no PIF e no chat, porque aí o chat consegue ler isso e falar, olha, percebi que na crise você tem feito dessa forma, você pode fazer de uma outra maneira. Você tem organizado as informações na hora que você vai no médico, na hora que você vai conversar com o terapeuta da criança, ou até mesmo na escola, e aí você consegue entender, meu filho está tendo mais crises por causa disso daqui. Ele está tendo esse comportamento porque eu estou reforçando desta maneira e não está sendo legal. Sim. Você tem as informações organizadas e aí você consegue criar planos melhores. E aí o que acontece, né? Que é o que eu sempre digo. Mais importante do que a gente conseguir conter uma crise é a gente evitar a crise. E aí quando eu tenho as informações organizadas bonitinhas, a gente começa a evitar crises. Porque a gente consegue enxergar, a gente consegue perceber o que é gatilho para aquela criança, que habilidade que eu tenho que desenvolver para aquilo não acontecer mais. Eu achei sensacional, até mesmo por conta de quando você vai levar o seu filho para algum profissional, você já tem todo um relatório ali do dia a dia, você não consegue esquecer nada, né? Porque tá tudo ali anotado, né? O dia a dia, então vai facilitar muito a vida das famílias. E mesmo que a família fale assim, nossa, mas são muitos dias, né? Se você olhar ali no calendário do diário de bordo, você vai ver que tem as carinhas coloridas, que é o humor da criança. Então, um dia que a criança teve uma crise, provavelmente você vai usar uma carinha vermelhinha. Então fica fácil até mesmo de você pegar esse calendário e falar, doutor, foi neste dia que ele teve uma crise. E apresentar para o médico o relatório daquele dia que ele teve uma crise. Então, assim, a informação, ela fica organizada de uma forma que só beneficia a família. Sim, exatamente. Porque, por exemplo, também, enquanto o Marco estava falando, eu estava aqui pensando, né? Por exemplo, vocês deixam o Ricardo um dia comigo. Eu tenho o relatório dele. E eu posso também estar anotando para vocês como foi o dia dele em relação à minha pessoa, estar comigo, né? O que eu senti, o que eu vi. Então, à noite, quando vocês chegam em casa, vocês têm ali o relatório com facilidade. É um ato de muita empatia o que vocês estão fazendo, porque vocês estão trazendo um facilitador para as famílias que muitas vezes tem o dia corrido, a mãe que trabalha, o pai que trabalha, às vezes a criança fica o dia inteiro com uma outra pessoa, fica na escola, outra parte do dia com alguém que cuida. Então é um facilitador. Nossa, eu adorei, sensacional. Olha, sensacional, vocês são gênios. Bom, e eu tenho mais pergunta aqui para vocês. Bom, quando a gente fala em inteligência artificial na saúde e na educação, muita gente tem medo. O Cognacare substituiu a terapia, o médico ou a escola? Substituiu ou não? Não, de forma alguma.
Não, ele não vem para substituir, né? Ele vem justamente para ajudar a família também a ter protagonismo ali naquele desenvolvimento. O médico, ele é fundamental, tanto que no chat, se você pedir, será que eu troco o remédio? Ele vai falar para você procurar um médico. O que ele faz é ajudar tanto a família a ter mais controle sobre o que acontece em casa e como ajudar essa criança, mas também a contar para os profissionais que atendem essa criança o que está acontecendo de fato. Então, um ajuste de medicação, ele vai contribuir, porque o médico ele vai conseguir enxergar melhor que comportamento que realmente está acontecendo aqui. A família tem isso organizado. O profissional que cuida ali na clínica, nas terapias, olha, o que você está fazendo com ele em casa? Este plano que eu estou aplicando na minha casa. Olha, desta forma, porque o plano, se você olhar, além dele ser bem simples, né? Ele não tem muitas informações ali no meio, mas ele é bem detalhado num passo a passo para a família. Então, fica fácil essa comunicação e ele complementa o trabalho, ele não substitui em momento nenhum. Em momento nenhum. A gente sempre traz, porque a gente também é muito grato a todos os profissionais que atenderam o nosso filho. Sim. E que nos ouviram com relação a isso. E muitos foram parceiros nessa jornada, então eles percebiam que a gente estava tentando fazer em casa e alguns nos davam orientações muito preciosas, mas também é uma coisa que a gente sabe que a maioria dos lugares não tem, que é a orientação parental. Então ele vem muito mais para ajudar a família a complementar, mas nunca substituir. Continuando com você, Fê, qual a sensação de uma mãe que antes andava com uma pasta cheia de laudos, sem entender nada, e agora tem um plano de ação claro nas mãos? Agora acho que você pode falar por todas as mães, né? O que a gente mais vê, né, porque às vezes foge muito das outras pessoas, mas a gente fala que são as mães de recepção, né? São as mães da sala de espera. Chegar no neurologista e você até se sentir às vezes um pouco em casa, porque ninguém está preocupado com seu filho com um comportamento diferente. A gente se sentia muito assim nas caminhadas do autismo que acontecem no mês de abril, porque tá todo mundo com o seu filho com as suas diferenças ali e tá tudo bem para todo mundo. Mas no dia a dia isso tem um peso muito diferente. A gente morava em São Paulo, né, na capital, e pegar condução era muito custoso, porque não é só a criança. Então eu saí com uma criança de 4 anos, significava eu ter que carregar fralda, troca de roupa, alimentação, porque ele tinha seletividade, toda a documentação dele, crachá de identificação, E toda vez que precisava, assim, tinha pastinha de comunicação alternativa, porque ele ainda não falava, então a gente estava usando as PECs, né, que são as figurinhas, para ele apontar e dizer o que ele precisa. Eu precisava sair com a rotina visual dele, então tinha lá, agora a gente vai pegar ônibus, agora a gente vai pegar o metrô, e indicando para ele, para evitar uma crise. Então, assim, no começo sempre foi pesado, né? Nossa. Mas, como a gente conseguia ir criando essas estratégias, ele ia migrando, né? Ele ia evoluindo, e aí é gradativo. Então de repente eu não precisava mais carregar as fraldas, finalmente ele estava desfraldado. Então eu não preciso mais carregar tantos alimentos, porque a gente já conseguiu trabalhar um grupo de alimentos que ele come em qualquer lugar que ele chegar, então eu não preciso carregar os alimentos dele. Né? Então você vai tirando, ele começou a falar, eu não preciso mais da pasta de figuras, porque ele sabe contar o que ele precisa ou apontar o que ele deseja. E aí você vai ganhando uma leveza e uma tranquilidade. Então, no começo é muito trabalhoso, né? Como o Marco disse, os primeiros 6 anos da vida da criança, eles são a chave do processo. Tanto que hoje o Cognacare, ele é desenhado principalmente para essas habilidades dos primeiros 6 anos, que são as que vão dar o sustento para qualquer outra habilidade ser desenvolvida. Então, tudo que acontece nesse período é o que vai garantir o sucesso ali para frente. Não se desenvolveu nesse período, não, mas ainda tem tempo, né? Então, se a criança ela tem 10, 12 anos, mas que é o caso do Ricardo, ele tem uma criança hoje de 10 anos, e a gente ainda usa o Cognacare com ele, por quê? Porque existem habilidades que ele ainda não desenvolveu, né? E que ele nos dá o suporte para a gente conseguir chegar lá. E é muito bom, assim, ver, porque mesmo quando não existia, a gente sempre tentava dar dicas para uma família, orientar outra, né?
é aquela comunidade. E a gente vê as coisas funcionando e famílias ganhando a mesma leveza, a mesma tranquilidade de não procurar num chat e falar não aguento mais. Tem um valor que a gente não consegue mensurar, né? Que a gente não consegue pôr um preço, a gente não consegue contar. O Ricardo era uma criança nível 3 de suporte, hoje ele é uma criança nível 1, né? Que faz o pão dele, vai ao banheiro, toma o seu banho, às vezes até briga com a gente pequeno, quer fazer as coisas, tá ali numa pré-adolescência. E a gente é grato, porque a gente fala, a gente conseguiu chegar até aqui. Nossa, que história. Tem as suas dificuldades? Tem. Hoje muito mais com o TDAH, inclusive, que é um ponto que quem tem um filho TDAH sabe como que é a confusão. Mas a gente consegue funcionar como família, a gente consegue sair para passear, a gente consegue frequentar os espaços, que era algo que era impossível pra gente. Gente, que história linda. Olha, eu não consigo imaginar tudo que vocês, né, passaram. E hoje vocês estão com esse projeto, né, com o CognaCare. Eu acho que vocês estão trazendo um presente para muitas famílias. Vai facilitar, vai ajudar muito, porque é uma história de persistência mesmo, de muito amor, de muita empatia, de muito cuidado. E hoje trazendo esse recurso, esse facilitador para a família, isso mostra os pais que vocês são, viu? Bom, e agora a perguntinha vai ser para os dois, tá? Nós estamos no Abril Azul. O lançamento do CognaCare causou, com essa data tão importante, o que vocês prepararam para as famílias que estão nos ouvindo agora e que estão precisando dessa luz? Então, agora é uma perguntinha bastante importante, que é para as famílias agora que estão do outro lado lá. A gente vem trabalhando nessa ferramenta há muito tempo, né? O Marco muito mais do que eu, porque ele que fez toda a programação, eu só ia dizendo, isso não está condizente, isso não está funcionando, e ele ia treinando a IA. E eu acredito que foi bem pertinente a gente conseguir deixá-la pronta para o mês de abril, que é o mês da conscientização. E o tema desse mês, né, desse ano, ele parece que o universo vem conversando com a gente sobre isso, que é a autonomia se constrói com apoio. E o CognaCare, ele vem justamente para ajudar as famílias, ajudar a dar autonomia para essa criança, a ser o apoio que essa criança precisa para esse desenvolvimento da autonomia. E a gente ficou muito feliz com isso, né? Porque a gente sabe a importância de ter um filho que funciona bem dentro de casa, que a gente não precisa ficar correndo atrás dele para ele conseguir tudo, que a criança tem uma vida como qualquer outra criança. E esse tema vem tão forte esse ano, né? Lógico que essa construção da autonomia ela vai passar pela escola, pelos médicos, pela clínica, mas dentro de casa é a vida real, é a autonomia real, é o dia a dia de fato, né? E o nosso propósito hoje é fazer pelas famílias tudo aquilo que a gente conseguiu fazer pelo nosso filho, né? E aí eu vou deixar a surpresa do lançamento para o Marco. Então, a gente planejou a Jornada da Mãe Especialista, né? Que são 3 dias em que a gente vai dar informações sobre o CognaCare, a gente vai detalhar melhor o uso da ferramenta, o porquê ela é importante, né, para as famílias atípicas, como introduzir isso na vida das famílias atípicas. E a gente vai estar liberando essas 3 aulas a partir da semana que vem, né? A gente vai estar disponibilizando um grupo, né? Um grupo no WhatsApp para as pessoas acessarem e conseguirem as informações sobre as aulas, né? A gente vai disponibilizando as aulas nesse grupo. Aí quem quiser, esse vídeo vai estar no post, no perfil do CognaCare no Instagram, né? Aí é só clicar no vídeo, digitar e comentar "eu quero" nesse vídeo para poder receber o link para entrar no grupo
e receber as informações sobre a jornada e informações que a gente vai publicando, divulgando sobre o CognaCare, sobre novidades que a gente vai colocar também na plataforma. Tem outras funções que a gente sabe que são importantes, mas demoram um pouquinho mais para serem construídas. Eu estou trabalhando nisso. É difícil, mas a gente vai chegar lá. As famílias que estiverem nesse grupo, né, é um grupo silenciado, né, então só os administradores publicam ali. E além da jornada, né, vão ter acesso também exclusivo a alguns outros conteúdos, como dicas, materiais de apoio, que a gente vai disponibilizando. É um trabalho que eu já faço hoje, mas aí hoje ele fica mais direcionado para atuar junto com a plataforma. E aí durante essa jornada, além da gente apresentar melhor essa plataforma, da gente trazer já aí algumas dicas de como cuidar ali na hora do banho, alguns momentos mais críticos que a gente sabe que fazem parte da rotina, né? A gente também vai disponibilizar mais surpresas para as famílias que estiverem ali com a gente. Nossa, sensacional, sensacional mesmo. Parabéns, gente. Olha que incrível, viu? Olha, eu tô aqui, gente, fica emocionado, né? Quando a gente vê famílias se preocupando com outras famílias, né? Se preocupando principalmente com as crianças, né? É um ato de amor muito grande. Sensacional, vocês estão de parabéns. Bom, e pra gente ir já finalizando aqui, tem mais uma perguntinha, bom? E como as mães, pais, terapeutas e professores que estão ouvindo a rádio Águas FM agora podem se inscrever e garantir uma vaga nesse evento gratuito? Vocês falaram um pouco aqui, mas vamos deixar bem... Sim, além de entrar no grupo, também tem um local de cadastro, que a família ela pode ali se cadastrar também, mas acho que o principal lugar onde a família pode buscar informação são nas redes sociais oficiais do CognaCare, onde a gente vai estar colocando todos os links para entrar no grupo, para conhecer a ferramenta, né? E para seguir os parceiros, como Águas FM, o meu perfil e profissionais que estão dando suporte para a gente no desenvolvimento dessa ferramenta. Então ali é o principal lugar. E nesse vídeo, que vai estar o link direitinho também para a pessoa já poder participar dessa jornada e ter um acesso aí diferente na plataforma. Eu vou deixar um convite para vocês aqui também, não sei se a gente pode estar estruturando uma palestra aqui no centro comunitário com as mães atípicas, porque muitas mães, às vezes, elas têm a dificuldade ali do celular. Se vocês quiserem, a gente abre também as portas para vocês aqui, marcando uma palestra para essas mães. Aí o Marco vem, a gente, não sei como que pode projetar num telão, né? Sim, se eu não me engano, tem um telão aqui, viu, Marco? Tá. Ótimo. Junto às mães, a gente faz um café de acolhimento para essas mães, um café comunitário, cada um traz algo para no final desse bate-papo, dessa apresentação do Marco, para apresentar melhor para as famílias, a gente abre aqui as portas para vocês, tá bom? Porque eu tô vendo isso como algo assim revolucionário mesmo, algo de muito cuidado com o próximo. E essas coisas a gente tem que fazer acontecer, a gente tem que mostrar e tem que ajudar, tem que apoiar. Eu acho que é um recurso que só vai trazer o bem para as famílias, somar crescimento e ajudar com que essa família, num feriado, como a gente estava conversando aqui ontem, num feriado que as famílias ficam em casa com os seus filhos, que elas possam ter um pouco mais de tranquilidade, elas possam aproveitar o feriado, chegar na segunda-feira e não estar exausto para começar a semana, e sim poder falar, nossa, esse aplicativo, o CognaCare me ajudou na minha casa. Ela possa trazer esse depoimento para que a gente possa colocar na Águas FM, nas plataformas de vocês, dos profissionais que estão com vocês também falando para nós. Foi ótimo para mim. Foi o primeiro feriado, o primeiro final de semana que eu respirei um pouco mais. E às vezes são coisas simples, né? Então assim, eu consegui assistir um filme com meu filho, eu consegui brincar com ele no quintal, nós conseguimos ir num parquinho comunitário, que às vezes é uma dificuldade enorme que muitas famílias têm. São coisas simples.
E é como eu disse, não é o que a gente conseguiu fazer pelo nosso filho que a gente quer que as pessoas também consigam fazer. Uma coisa que eu sempre digo é a persistência, é a consistência, é a constância. No começo, às vezes a gente vai achar que é muito difícil, mas depois ali de algumas semanas a gente começa a ver que tá dando certo. Porque a nossa rotina fica menos estressante, a criança começa a ficar mais tranquila, né? A gente consegue ir no mercado com o filho. Tem muitas famílias que não conseguem entrar no mercado com o seu filho para comprar um pão, né? E aí você vai percebendo essas pequenas mudanças e você vai vendo que finalmente a tua vida ela tá entrando num eixo, num ciclo que a coisa vai fluir melhor. E aí a criança ela começa de fato a se desenvolver bem mais rápido. Quando a família atua junto, o desenvolvimento vai mais rápido. Sensacional. Isso. É isso? Eu amei, gente. Inclusive, eu acredito que algo bastante interessante também para os pais, né, que tiveram Cognacare, quando viaja, né? Sim. Sim. Nas viagens, eu acho que vai ser um grande facilitador, porque as viagens são cansativas, às vezes tem pessoas que viajam de carro, ou viajam de trem, ou viajam de avião, não importa a forma como vai viajar, mas se a gente tem algo que é um facilitador para nos auxiliar ali, naquele momento que a gente não sabe o que a criança está sentindo, de repente um comportamento que a gente desconhece naquele momento, Sim, né? é bem comum. É algo que me veio aqui na mente agora. Você acabou de pegar a ferramenta que está em desenvolvimento, é exatamente isso que você falou. Já está em desenvolvimento. Olha, E olha que você- olha. E olha que a gente nem contou nada, Nem a gente não contamos. contou nada, não dei spoiler de nada, mas é a ferramenta que está em desenvolvimento. É um sistema para gestão de crise. É. Então a Olha. pessoa tá com a criança num ambiente em que a criança não está acostumada, a criança tem uma crise. O que eu faço? O PIF não vai me servir, o diário de bordo não vai me servir. O assistente talvez não vá servir, porque eu não vou ter tempo de digitar. O assistente serviria, mas eu não vou ter tempo de digitar. Eu preciso que isso seja Muito rápido. muito rápido. Eu preciso de uma resposta ali rápida. Então a gente já está trabalhando nisso. Tá indo. Tá indo, Mas tá para chegando. planejar a viagem, o assistente PIF ele é perfeito. Porque é uma situação nova, mas ele tem todo o histórico da criança, inclusive de gatilhos de crise, se a família preencher o diário de bordo. Então ele consegue dar dicas de como estruturar essa viagem, o que levar para a criança se distrair naquele momento. Ele já consegue ajudar a família a planejar esse momento da viagem e tentar antecipar o que pode ser crise para evitar a crise, que é aquilo que eu digo, né? Mais fácil do que lidar com a crise é você saber como evitar a crise, né? Mas esse botão de crise, ele vai ser fundamental, mas a gente chega lá com essa Tá novidade. chegando. Sensacional. Eu trouxe esse assunto porque eu já estive num restaurante e eu vi uma criança em crise e eu vi ali o desespero das pessoas ao redor. E eu acredito que esse facilitador, que eu vejo como um facilitador para os pais, aí na hora, às vezes a gente fica tão nervoso ali com a situação que a gente às vezes não sabe o que fazer. Aí você lembra que você tem aqui, né, essa rede de apoio e você vai ali imediatamente, ou alguém ali da sua confiança, e você já tem uma visão. Sensacional, gente, eu amei, parabéns, queremos muito mais, que eles nos tragam muito mais. A Rádio Águas FM, nossa equipe vai acompanhar vocês nesse momento tão especial. Queremos vocês aqui fazendo programas com a gente, Faremos. trazendo muitas informações, ajudando muitos pais que estão em casa. E já vamos marcar o próximo, que a gente quer saber como que está caminhando esse momento tão especial aí para Águas de São Pedro, que está começando aqui. Exato. E a gente quer agradecer por ter nos acolhido, por ter permitido Sempre. fazer o lançamento aqui na Águas FM. E a gente quer transformar esse momento mesmo num podcast para as famílias atípicas. Então, da gente pra gente mesmo, né? É de quem viveu a dor para quem ainda vive a dor e fazer essa troca com mais constância. O Pode Cuidar, como a gente tem chamado. Lindo, gente, lindo, amei.
Bom, é isso, pessoal. É isso. É isso. Obrigada, Si. Eu que agradeço vocês. Excelente dia. Dê um abraço no Ricardo, Daremos. nos demais irmãozinhos dele também, que são linda, família linda, viu? E eu queria, antes de terminar, deixar uma mensagem para você, Marco. Porque a gente sempre fala para as mães, mas a gente nunca fala para os pais. E para você que está aí do outro lado, está me escutando, que acompanha a Águas FM, a importância do pai, do homem dentro de uma família é extremamente importante. Porque a mãe precisa do pai e os filhos precisam dos pais. Então, Marco, parabéns. Obrigado. Por ser esse grande homem, esse exemplo de pai, esse exemplo de marido e tá trazendo... Aqui não chora não, porque você merece, você tá representando. A gente se ouve falar todo momento aí dos homens, mas a gente tem que parabenizar os grandes homens que nós temos na nossa sociedade. Os grandes homens que se fazem pais, que se fazem maridos e que vestem a camisa. Porque ele não abandonou a família dele, pelo contrário, ele ficou com a Fê e estando com a Fê, fazendo essa família ser maravilhosa, ele ainda está trazendo não só para a família dele, mas para a sua família algo maravilhoso para ajudar e fortalecer. Não abandone, gente. Fique firme com a sua família. Famílias de famílias. Parabéns. E para você, Obrigado. Marco, eu como Águas FM, como mãe também e como comunicadora, eu parabenizo. Fê, parabéns pelo maridão que você tem, viu? Obrigado. Que Deus abençoe Amém. sempre. Obrigado. Amém. Sempre. Você e todos os outros pais que lutam Isso pela aí. sua família. E dessa forma, no 3, como eu não deixo de terminar nenhum programa meu, não vai ser diferente com vocês. Nós vamos contar 1, 2, 3, beijo, gente. Vocês fazem comigo? Vamos lá. 1, 2, 3. Beijo, Beijo, gente! gente. Sabemos que o diagnóstico não é o fim, mas sim o começo de uma jornada. Uma jornada cheia de amor, mas também de incertezas, burocracias e, muitas vezes, solidão. Você não precisa mais carregar o peso da organização e do planejamento sozinha. Bem-vinda ao Cogna Care, a primeira plataforma que une neurociência, inteligência artificial e afeto para potencializar o desenvolvimento de crianças atípicas. Imagine criar um plano de intervenção familiar completo em minutos. Nossa inteligência artificial analisa o perfil único do seu filho e cria roteiros de atividades práticas baseadas nas melhores evidências científicas para você aplicar em casa, brincando. E quando a dúvida bater no meio do dia? Nossa assistente especialista está disponível 24 horas. Pergunte sobre comportamentos, adaptação de materiais ou apenas desabafe. Você tem suporte técnico na palma da mão. Chega de anotações soltas. Com o diário de bordo, você registra a evolução diária, alimentação e crises, dados organizados que ajudam médicos e terapeutas a tomarem as melhores decisões. Estamos abrindo as portas hoje para as famílias pioneiras. Torne-se um membro fundador e garanta acesso vitalício com condições especiais de lançamento. Ajude a construir a ferramenta que vai transformar a inclusão no Brasil. Cogna Care. Tecnologia a serviço da inclusão. Acesse o site, baixe o app e comece agora.